Você que manda aí. Starta aí então. Vai começar a fazer o chamadinho. Startar, nem... Não, o brasileiro... O brasileiro... Só pra você ter uma noção do nível que chegou. Tinha um plástico filme de embalar comida e eles usavam uma marca específica. Chamava Rollpack. O pessoal do buffet conseguiu criar o verbo pra isso, cara. Rolou pra cara as coisas. Rolou. Caramba. Na empresa tinha o estrechar, porque o filme estrecha você enrola o pallet pra filmar. Aí eles falaram, vamos estrechar aquele pallet. No jogo tem um termo que chama dive. Basicamente no jogo, em inglês, é dive. Vamos mergulhar na zona inimiga e fazer alguma coisa. Aqui virou divar. Tancar. Defusar, que isso aí já é do valor. E desarmar uma bomba. Entendeu? Então é defuse, virou defusar. O brasileiro é foda. Aí tem um... Bom, enfim, tá fácil. Bom, legal que virou um cortezinho. Ele bota os erros de gravação. Está começando o Store Talks, um programa para ajudar você a desenvolver empreendedorismo e fazer negócios. E, além disso, criar uma comunidade. No programa de hoje falaremos sobre filmes. Mas, antes disso, siga-nos no Facebook e no Instagram em @store.empreenda, no YouTube como @Store Talks e nas principais plataformas de podcasts. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar e seu comentário será muito bem-vindo. Tem uma coisa que eu acho que eu gosto muito é falar sobre filme, livro, é muito legal. E esse negócio de falar sobre filmes que envolvem empreendedorismo. Traga algum insight de empreendedor, alguma ideia. E assistir com esse olhar é diferente. Porque você não está olhando com entretenimento. Só entretenimento, Tanto é que eu ficava pausando. Buscar informações ali de como foi. E boa parte dos filmes que nós listamos, e nós esperamos fazer uma série sobre isso, né? Alguns episódios aí, não consecutivos, mas ao longo do tempo aí. Vão brotando aí ao longo do ano. A maioria são histórias verídicas, né? A maioria histórias verídicas. Acho que um ou outro aí que acaba sendo algo um pouco mais fantasioso, né? Criado, mas talvez até embasado em fatos, né? Assim como foi quando a gente fez o episódio do livro O Monge Executivo, né? Que é um livro totalmente criado, é uma história, né? Não se diz que é baseado em algo, mas eu acredito que seja baseado na história de alguém. Ou histórias de diversas pessoas que condensa no livro. Né? Porque é algo muito, muito conciso e traz realmente uma mensagem profunda, né? Assim como esses filmes que a gente pretende fazer aí também, né? E aí fica também recomendação, né? Volta lá no episódio número 1, né? Na verdade, porque o zero é o que a gente se apresenta. O zero é a nossa apresentação. O episódio 1 é sobre o Monge Executivo, foi muito legal também. Vamos botar aqui no quadrinho, aqui em algum lugar. E volta lá pra você assistir, que foi bem bacana. Mas hoje nós falaremos sobre o filme The Founder. Né? Não, para de falar inglês. Não, mas é que o pessoal às vezes procura. Não, ninguém vai procurar The Founder. Coloca nos hashtags. Mas... Então tá, corta o The Founder e A Fome do Poder, que é basicamente a história do surgimento da rede McDonald's. Maior rede de fast food? O Mac. O brasileiro é fantástico nisso. Mas você sabe que eles pegaram isso, né? Eu ouvi um podcast, inclusive, do CMO, né? Que é o cara do marketing do McDonald's. E ele fala que ele pegou isso do povo e transformou isso em marketing, cara. As pessoas falavam, eu vou no Mac, vou comer um Mac. Ele pegou isso e transformou isso num puta Mas do isso marketing. é Brasil só, né? Brasil. O CMO aqui da Operação Brasil, né? Legal. Depois você me passa que eu vou assistir também. Legal. A primeira pergunta que eu vou deixar aqui no começo, quem não assistiu o filme vai ter spoiler pra caramba. Também já não é mais spoiler, né? Depois de... um filme que já tem 16 tempo. Já tem um tempo aí de 16 pra cá. Então, se não assistiu, vai assistir com spoiler. Ray Kroc, herói ou vilão? Herói ou vilão, né, cara? Puta, isso é uma... O que eu posso dizer é o seguinte, cara. Sem ele não existiria McDonald's. Mas vamos deixar e vamos contar um pouquinho, deixa pro pessoal assistir pra cada um dar a sua opinião, né? Mas sem ele, o McDonald's que você come hoje, seu McLanche feliz, seu quarteirão com queijo, né, o seu tradicional Big Mac, o McFlurry, sem ele... Toda essa gama de produtos saudáveis que a gente consome. Eu particularmente gosto muito. Tem uma grana de McDonald's aqui também. Vamos lá. Eu fiz alguns links aqui, a gente vai startando o filme. Vamos tentar seguir linearmente, porque acho que fica mais fácil. O filme ele começa em meados de 1954. E o Ray Kroc ele já tem uma sacada que a gente falou no último podcast. Eu acho que foi o último que foi ao ar, que é sobre vendas. Vendas, exatamente. Fui dar uma lida no contexto da história dele, pensei, o que esse cara fazia antes?
Era um vendedor. Ele era um vendedor nato. Vendedor. Assim, ele... Vendedor de porta em porta, né? Botava... Eu não lembro do que é que ele vendia. Cara, ele vendia tudo. Pelo que eu tava lendo, ele abandona a escola, então, tipo, faculdade vai pro ralo, e ele começa vendendo copo descartável, e ele se destaca, ganha prêmios. Mas isso não passa no filme, Não, né? isso não passa no filme. No filme, acho que ele começa vendendo as máquinas de milkshake, né? As máquinas de milkshake. Isso. E também, assim, é tudo... Depois que você olha por fora, o quebra-cabeça fala, porra, se ele não fosse vendedor, ele nunca chegaria a vender máquinas de milkshake, e ele nunca chegaria ao McDonald's. Não teria aquela oportunidade. E aí ele vende copo, ele se destaca muito, ele fala, pô, quero isso. E ele começa a vender várias coisas porta a porta. Várias coisas. E aí quando ele... E no filme já mostra isso, ele tem uma sacada de tudo que ele vê que é fora do comum, ele acha que é inovador, ele mete a cara. Tem até um diálogo com a esposa. Se arrisca, né? Ele se arrisca muito, assim. Aí depois a gente pode até entrar no mérito que tá ficando frio. De até onde é saudável se arriscar e tudo mais. Ele acreditava muito no que ele fazia. Ele conhecia o produto, a gente comentou no episódio anterior. Sobre conhecer o produto. Conhecer o produto. O cara, ele via uma oportunidade, tentava entender o mercado, ia estudar o cliente, né, para quem que ele poderia vender. E uma característica que eu achei muito interessante, que eu já tinha ouvido, perdido aí no mundaréu de livro, que o bom vendedor, ele é um bom contador de histórias também. Tanto que hoje existe um termo que é o story selling, né? Story selling. A sacada dele vender na máquina de milkshake, que é uma máquina meio absurda, fazer vários milkshakes numa época ainda que não tinha essa... Né? Não existia nada disso. Nada disso. Não existia franquias de lanchonete. Né? McDonald's começou com uma loja, né? Como todas. Como todas, E as cenas do filme que começa mostra ele contando uma história. Não, porque olha, eu sei que você já enxerga aqui uma oportunidade, porque o senhor é um cara inovador. Ele tenta trazer, ele vai jogando com o cliente. Com ali. Isso, para quem ele tentava vender as máquinas, né? E ele mostra ele recebendo vários não, né? O cenário americano, não faço a menor ideia de como era no contexto geral, mas ele mostra muito o estilo de lanchonete que eu nunca vi no Brasil, não sei se teve aqui. Que era o estilinho ali onde as pessoas serviam no carro, drive. Eu não sei se naquela época existia, acredito que não. Fui até pesquisar. Porque isso veio do pós-guerra. Né? Sim. E assim, é muito louco que quando eu já tinha percebido isso, muita ideia que explode no Brasil, há um tempo atrás eu achava, nossa, que legal. Aí depois você ia pensar, não, o cara foi lá e trouxe. 54 foi o ano de suicídio do Getúlio Vargas. A gente tá nem perto de franquia. Longe disso. Hoje, tanto é que a franquia se popularizou muito aqui nos últimos 10 anos. Acho que tem um boom de... talvez um pouco mais. 15 anos, 20 anos. Um pouco mais. Mas assim, é que as grandes franquias de fora, né, começaram a vir, acho que há uns 10 anos pra cá. Entendi. Então, aí o filme mostra essa premissa do Ray de vendendo coisas porta a porta, se frustrando. E já mostra um pouco da sacada que ele tá num ambiente que ele tá insatisfeito, porque ele pede uma comida, uma refeição ali no estacionamento, e ele já fica frustrado por ele pedir a entrega errada. Demora, entrega errado e tal. Mas a principal sacada que eu vi, que é aquela questão que a gente viu de buscar oportunidades e ficar atento ao seu redor, é quando ele liga pro escritório e ela fala assim, e a vendedora fala, tem recado? Tudo, a vendedora fala assim, tem uma empresa aqui que pediu 6 mixer. É um absurdo, né? 8? Por que o cara quer tanto? Eu não vendo um. Eu sinto que tá implorando pra vender um, o cara tá pedindo 6. Aí ele fala, não, você tá maluca. Não, você entendeu errado, você anotou errado. Passa o telefone que eu vou ligar. O cara achou um absurdo, uma quantidade fora do normal, né? E aí ele liga e o cara pega e fala assim, não, eu acho que eu errei mesmo. Não é 6 não, é 8. E o cara na cozinha ali, correria e tal, né? Aí... acho que eu errei mesmo, acho que é 8, não é 6 não. Alguma coisa assim. É muito maluco. E aí, vamos lá. Um vendedor normal, uma pessoa normal, ela falava, pô, fechei uma venda boa. Fala, despacha e tal. Ele não. Ele olha e fala, mas por que o cara quer 8? Ninguém pede 1. E aí eu fui fazendo, como eu falei, a gente assiste fazendo anotação pra ver o quão maluco a pessoa é. Ele mas antes de você comentar, seguir aí, só fazer um comentário, né? Que ele se esforçando para vender. E não era fácil. Não era. Ele tomava um monte de não. Mas é a persistência do vendedor. Persistência do vendedor. Porque, assim, cara, a gente não fecha toda a venda. A gente fecha um percentual muito pequeno. Existe até o pessoal que fala aí, 100 nãos para um sim, 99 nãos para um sim, né? Isso, lógico que não é uma realidade, depende muito do segmento. Eu vi o Flávio Augusto comentando o cara que fecha cada 10, fecha 3, e o cara já é foda.
É absurdo. Mas isso depende muito do mercado. Depende muito Seria do mercado. interessante a gente trazer esse dado depois, pesquisar. Você tem alguma pesquisa? Uma coisa assim? é você vender tênis, outra coisa é você vender livro, outra coisa é você vender casa. Os números são muito diferentes, né? Mas assim, é a persistência. Não adianta, tomei um não, eu vou lá chorar, lamentando. Não adianta, cara. O primeiro não, você tem que analisar o que foi que deu errado. Às vezes o cliente realmente não queria comprar, às vezes ele queria, mas não tinha dinheiro, às vezes ele tinha dinheiro, mas você não atendeu bem. Então as variáveis são muitas. São muitas variáveis. O importante é você pegar esse não e tentar analisar o cenário. E vai pro próximo. Ele até... Você que mandou um trecho, eu te mandei uma postagem, você me mandou essa semana um trecho do livro falando lá da questão da força, lá do pensamento. Ele tá e assim, 54, por isso que eu acho muito o contraste que eu faço Brasil, Estados Unidos, é muito ridículo. Tipo assim, 54, aí mostra ele fazendo uma coisa que hoje, se você assistir alguns gurus, alguns caras falando, eles recomendam. Ele dá play num áudio disco. Ele põe uma fita no carro. Eu não sei se é uma fita. Cassete, mas a cena que eu tô lembrando aqui é ele no quarto, ele dando play, assim, no cara falando persistência. Persistência é a palavra-chave. Supera talento. Curso de vendas por áudio, né? Alguma coisa assim. Isso, e o cara ele tem 52 anos nisso, gente. E hoje é os nossos podcasts. Essa versão. E aí mostra ele dando áudio, o cara falando de persistência, explicitamente persistência. E falando que supera talento, supera instrução, tipo, educação, supera disciplina. Que na verdade vem junto, né? Vem junto. Persistência e disciplina. E ele dá o playzinho lá, ele vai ouvindo e tal, no quarto assim, do hotel, ele deita, dorme escutando aquilo. Mas voltando pros mixers, o quão maluco esse cara era, o quão antenado ele estava em situações atípicas. Que é isso que faz o bom vendedor. E é isso que faz o grande empreendedor, na minha opinião. Buscar as oportunidades. Buscar a oportunidade, assim, onde não tá claro, às vezes. O cara liga e faz um pedido fora do comum. Se ele fosse comum, como eu disse, ele teria, tá aqui, despachei pro Uhul. Não é só entregar o pedido, só faturar. O que ele fez? Ele saiu de St. Louis, Missouri, e foi pra San Bernardino, Califórnia. Eu falei, cara, como isso é maluco? Longe pra cá. 2.867 quilômetros. 26 horas de viagem. Numa época que não tinha Google, não tinha porcaria nenhuma. O cara abriu um mapa, ele falou, tô aqui. O cara me pediu aqui. É um dia de viagem se eu conseguisse. Mais de um dia de viagem se eu dirigisse direto. A chance de errar caminho, gente. Isso é muito absurdo. Ele faz. Por que esse cara pediu? Eu vou lá ver. Foi lá investigar pra entender por que os caras queriam esses 8. Se era real, se era... Enfim, ele falou... Ele é maluco. Eu paro pra pensar assim, eu me coloco no lugar, eu não faria isso. Muito, cara. Hoje, talvez, depois de assistir esse filme, talvez. Abre a mente, né? Mas no meu normal, assim, no meu pensamento mediano, cara, 26, eu ficaria curioso, olharia, não, 26 horas de viagem, não vou. Meu esposo me mataria. Porque isso aí já é um conflito que vai mostrando no filme, que ele começa a ter problema na família, problema de relacionamento e tudo mais. Você imagina você falar você já é um vendedor de rua. Aí você fala pra tua esposa que você vai fazer uma viagem de 26 horas porque você tá curioso. Não rola, cara. Imagina. Tanto é que tem um diálogo com a esposa que ele fala, eu precisava ter uma esposa que me apoiasse mais, não sei o quê. Mas, cara, que maluquice. Tua esposa é uma vendedora. E ela fala, amor, eu vou fazer uma viagem de 26 horas porque eu tô curiosa com o negócio aqui. É muito complexo isso. Não é normal, né? Não é normal. Mas aí que tá. Essas coisas que fogem do normal é onde normalmente as oportunidades estão. Sim. Não é garantido. Né? Mas é onde as oportunidades às vezes estão e você foi atrás. Se você não for, o outro vai. Sim. Então é aquela questão de obstinação. O cara tá ali obstinado a entender o porquê que o cara quer 8, não é nem 6 mais, é 8 mixers de milkshake. Sendo que a maioria das lojas não compra um. E ele fala, ele chega na loja, ele fica deslumbrado, né? Que aí já é o conceito do McDonald's ali. Ali os irmãos, né? Os irmãos, os fundadores originais do McDonald's, dessa loja do McDonald's em si. Eles já tinham todo um sistema, eles
Não sei se eu estou antecipando o que você queria falar, mas exatamente eles tinham um sistema de fazer uma produção dos lanches mais rápido. Então eles ficavam que nem malucos lá, os dois irmãos gerenciando a produção dos lanches, tudo cronometrado, aí faziam ajustes, às vezes trocavam um funcionário de uma posição para outra porque ele era mais rápido em determinada habilidade, contava quantos picles tinha em cima do lanche, tinha que ser 3, não menos, não mais, né? E tudo cronometrado. E uma fila de gente, né? Esperando o lanche. E assim, era o fast food de hoje. Então o cara conseguia, num sistema relativamente simples, mas com uma quantidade muito maior de funcionários do que existe numa rede McDonald's hoje, né? Sim. Fazer o que tinha que ser feito. Mas lógico, o cardápio era bem mais reduzido também. E foi o princípio do fast food. O princípio do fast food. Ele surgiu dali. Inovaram, eles criaram um mercado que não existia. E o Ray, ele se surpreende nesse aspecto. Ele pede, aí ele fala, aonde eu espero? Ele fala, não, tá aqui seu lanche. Ah, não, mas eu acabei de pedir, não, tá aqui. Tá aqui seu lanche. Aí eu falo assim, no vídeo ali, o filme é coisa assim de menos de 1 minuto. Ele paga o cara devolve o troco, ele tá guardando a carteira e pum. Também na época, como você disse, tinha um lanche e tudo mais. Mas ainda hoje, é muito rápido um lanche no McDonald's. Sim. E aí ele fica naquela. E aí, de novo, a persistência do cara de ficar olhando pra ele e falar, cara, como isso? Isso é muito fora da curva. A gente nota, eu tô falando que o cara saiu do mundo, a gente não tinha internet, não tinha nada, então ele saiu de um lugar que isso nem tava desenhando nada, não sonhava existir isso, e ele caiu no colo dele. Quer dizer, pode ter caído no colo de vários vendedores que vendiam outros produtos e não ficaram curiosos com a larga escala. A verdade é que a história só vai contar os casos de sucesso, né? Sim. As derrotas nunca vão aparecer. É isso que eu falei. Pensa, quantas pessoas não fizeram umas viagens malucas dessa e quebraram a cara. Tanto é que no debate com a esposa também é outro fator assim que me surpreende com a diferença de visão de tudo dos Estados Unidos e do Brasil, que ela fala que ele já zerou a poupança com os investimentos malucos, já pegou empréstimo. Sim. Até quando ele vai continuar, quando vai ser o suficiente, tudo mais. Só, naquela época, 54, os caras já tinhinham claro, assim, porque ele não era um cara estudado, ele era um cara trabalhador esforçado, mas ele já tinha um conceito de poupança, já estava, de certa forma, quebrando as poupanças para fazer coisas além disso. E agora, no Brasil, hoje, que o boom da educação financeira está no Brasil. Que está começando. Na verdade, os países em desenvolvimento, né? Sei lá, eu gosto da simplicidade dos irmãos McDonald's, gosto da ousadia do Ray Kroc, mas é muito controverso, porque ele fica curioso, ele pergunta, que é aquilo que a gente também discutiu muito no curso, que é você chegar a pessoa e perguntar, por que você faz isso? Por quê? Por quê? Como que você é tão bom assim? Que isso que você criou? E o cara, cheguei. Aí ele entrou na loja ali, na linha de produção. Na linha de produção, no meio dos funcionários, e o cara ali fazendo cronometragem e conversando com ele, e o cara se desviando de assadeira cheia de pão. É muito maluco. E uma coisa que ele comenta assim... É lógico, né? O filme ele é uma encenação. Ele tem, lógico, um pouco de como que fala? Da encenação em si, né? Da licença poética. É 100% verdade, mas o contexto em si... Até porque quando o filme foi feito, os 3... personagens principais já foram. Essa história foi contada por outras bocas, então... Exatamente. Muita coisa se perdeu nesse processo. E o outro aspecto de mercado que... Quando ele vê aquilo, ele fala, cara, isso aqui dá pra replicar. Já tá com o processo pronto. Que aí ele fala franquia. 54! 54. Tipo, é outro mundo, gente. E o próprio Estados Unidos, ele não tinha todo esse desenvolvimento. Foi a época que realmente começou a crescer, né? Pós-guerra, os investimentos que eles fizeram, a questão de consumismo, o pessoal já não produzia mais arma, começou-se a produzir outras coisas, né? O Baby Boomer, né? Começou mais ou menos nesse período, entre esse período, na verdade, que é a década de 50. É a década de ouro dos Estados Unidos, né? O crescimento começou ali, na verdade, né? E aí tudo isso, né, gera o consumismo. O crédito começou a ficar mais barato, porque eles precisavam fazer as pessoas comprar casa, o pessoal que tinha vindo da guerra já estava querendo família, não sei o quê, então começou-se a crescer ali, né? E o cara, aí você fala, né, o cara se deslocou mais de 2.000 quilômetros para verificar uma
questão que talvez nem fosse viável, né? Poderia ser só aquelas 8. Poderia ser só um trote. Poderia ser só um trote. Ele ficou curioso para saber isso, foi atrás, viu que tinha uma oportunidade e ele estava no momento que seria propício. Sim. Né? Então, assim, as coisas às vezes conspiraram, mas poderia não ter acontecido se fosse talvez outra pessoa. Não, é aquilo que eu coloquei. Pelo contexto ali, essa loja ela consumia fora do padrão de todas as lanchonetes. Então o cara que tinha lá, o cara que vendia hambúrguer, ele falava, ele vendia muito hambúrguer para essa loja, ele nunca questionou. Beleza, vendo hambúrguer, legal. O cara, ganhando, tá aqui, tá o cara que vendia embalagem descartável, porque também é um outro conceito que eles introduziram, o cara come ele no papel e já joga fora. Não tem que ficar lavando nada. Não tem que ficar lavando nada. Então, tipo assim, o cara que vendia embalagem descartável vendia muito pra eles. Também nunca questionou. Então, assim, quantos vendedores tiveram, assim, leves dicas de aquilo? Poderia ter aproveitado uma oportunidade, né? Poderia. Mas não tinha a mente para isso. Não tinha cabeça, não estava preparado para isso. Volto a dizer, coisa que a gente já falou aqui, talvez mais de uma vez. Né? Esteja preparado para as oportunidades. Né? Ele estava preparado para uma oportunidade. Sim. A oportunidade passou na frente de um monte de gente, como você está falando. E uma coisa também, uma mensagem que fica, é que tem muito isso, assim, todo tipo de coisa que você vai fazer, você sempre encontra os... Nossa, mas isso vai dar certo. Os pessimistas vão dizer assim, não, eu acho arriscado, eu acho perigoso. Mas será que esse ano é bom pra isso? O Lula entrou, não vamos não. Em 18 era mais. O Bolsonaro é meio maluco, você vai abrir negócio? Então todo mundo tem uma desculpa, um posicionamento, seja um cara de N níveis. Todos têm um posicionamento. O Ray Kroc tinha 52 anos. Consideravelmente velho para aquela época, especialmente. Ele até fala, e aí eu não sei até onde é a encenação, até onde é a licença poética do filme, e até onde são palavras de fatos que ele disse na época, mas ele coloca assim, na minha idade, a maioria dos americanos estão pensando em se aposentar. E eu tô com sangue nos olhos aqui que eu quero construir meu império. Eu acho que ele já tinha essa percepção que ele queria ser grande, ele só não sabia como. Porque ele tinha a meta. Por mais que eu tava meio ali. A meta dele estava estabelecida, o que ele queria na vida, e ele estava buscando aquilo. Sim. Persistência, constante. Deixa eu ver. Aqui é bem legal, assim, porque quando a gente fala de franquia, em projetos, em processos, tudo isso que tem a ver com empreendedorismo, tem mercados que são mais fáceis de franquear, e tem mercados que são um pouco mais complexos. Sim. Mas o essencial para qualquer mercado é ter processo. É ter um processo bem estabelecido, que é o que a gente não encontra hoje nas pequenas e médias empresas. Até grandes algumas empresas, grandes. Cara. Assim, processo é uma coisa que as pessoas acabam deixando um pouco de lado. Né? Mas assim, tudo pode ser franqueável, desde que você ajuste para um modelo que seja possível franquear. Concordo. E assim, ele caiu no colo, né? Porque era um negócio que, assim, que os donos, eles falam até no filme que eles tentaram franquear e não deu certo, e aí ele não desiste, ele insiste, ele fala, não deu certo, porque perde padrão de qualidade, perde isso, perde aquilo. E é legal as negativas, né? Porque os sócios, eles falam, não, a gente tentou, a gente abriu tantas lojas, 3 ou 4, não deu certo, a qualidade cai. Voltam a vender, porque eles criam um conceito ali no McDonald's que é, não vendo bebida alcoólica, não coloco jukebox pro pessoal ficar aqui em volta, não quero atrair esse público adolescente. Entregar comida e tchau. É fazer a família vir comer e voltar para casa. E aí ele fala, não, mas eu coloco uma pessoa para acompanhar. Não, a gente colocou. Aí colocou e não deu certo. Aí ele já bate. Não, esse cara não fez um bom trabalho, eu vou fazer. E ele fica ali, até que ele finalmente convence os caras a franquear e... Mais uma vez a persistência. Tá constante, isso aí é constante. Você pode ver, eu tenho críticas a ele. Porque o cara tem o objetivo, ele tem a meta dele. Ele sabe que aquilo vai dar certo. Ele acredita né? Com todas as forças. Talvez ele não saiba, porque pelo histórico ali ele já quebrou algumas vezes também. Sim. Ele estava com problemas financeiros. Ele estava com problemas financeiros, a esposa fomenta. Mas ele acredita na ideia. Né? Isso. E aí quando vai para a primeira franquia, que é um outro fator que eu sempre falo, assim, é que ali no filme não fica claro essa informação. Que muitas pessoas falam assim, comecei do zero. E o comecei do zero é muito maluco pra mim. Sempre foi muito maluco. E cada vez mais que eu vejo, por exemplo, eu falo, cara, do zero?
é difícil começar do zero. Zero absoluto. Então, assim, o Ray Kroc, por exemplo, ele já era um vendedor, ele já tinha uma vida estável, porque a esposa dele falava, até onde você quer ir? Já tá bom, tipo, a gente já tem nossa casa, nossa poupança. Joga na cara dele que ele já deu umas presepadas com a poupança, com as reservas financeiras da família, mas ainda assim eles conseguiram um certo status. Ela comenta, tipo, eles frequentam um clube, que é um clube de elite ali, aparenta ser de elite. E aí quando ele tem ideia, que ele convence os irmãos, vamos franquear, vamos fazer o processo. Pô, isso custa dinheiro. O que ele faz? Um empréstimo. E lá nos Estados Unidos já era comum nessa época, aqui no Brasil agora, que está se popularizando, que é a hipoteca, né? Que é o empréstimo com imóvel em garantia. Imóvel. E ele mete o louco também, assim. De certa forma até irresponsável, porque ele não conversa com a esposa, ele simplesmente vai lá, ele pega o empréstimo, você falou, ele acreditava muito. Ele pega o empréstimo, ele hipoteca a casa e vai para a primeira loja. Tinha fé naquilo, cara. É isso, é quase uma fé cega, assim. E aí, de novo, quantos quebram? Porque é muito arriscado o que ele fez. Ele botou o patrimônio dele em jogo. Sim. Né, o relacionamento, tanto que eu acho que depois eles se separam. Sim, né? sim. Mas ele colocou tudo que ele tinha em jogo, porque ele tinha fé naquilo. Não vou dizer que é por sorte, porque não é sorte. Ele sabia mais ou menos o que ele estava fazendo, ele tinha uma visão de negócio, ele é um excelente vendedor. Sim. Né? Tanto que ele vendia os equipamentos, ele se vendeu pro... Meio que está sendo uma continuação do episódio anterior, né? Então casou. Meio que ele se vendeu para os irmãos McDonald's, né? E começou a desenvolver o projeto. Então, assim, minimamente ele sabia o que ele estava fazendo. O potencial era... Hoje, fica mais apertado o mundo do jeito que está, essas propostas de 1 milhão, essas ideias de 1 milhão. Mas ali era um negócio muito claro. Pô, isso vai dar certo em qualquer lugar dos Estados Unidos. Mas é porque ele tinha fé no negócio, ele acreditava. Mas você fala assim, pô, hoje a concorrência é muito grande. Na época, ninguém sabia o que era aquilo. Era um risco de as pessoas não aceitarem a ideia. Né? Mas, bom, enfim, foi pra frente. Tanto que tá aí a maior franquia do mundo. Né? Então, aí tem uma outra frase que ele fala muito ali, que eu até fiquei pensando, falei, caramba, nunca tinha pensado, não sei se precisaria ler mais sobre. Que ele fala, quando ele tá vendendo o mixer lá, que faz 6 milkshakes ou 5 milkshakes ao mesmo tempo, o pessoal fala, mas eu não faço um. Aí ele usa uma frase no discurso de venda que é: aumente a oferta que a demanda segue. Não faz sentido. Aí ele fala isso, porque aí ele dá um exemplo. Ele fala assim, hoje você faz um milkshake, demora muito. A pessoa não vai vir aqui pedir milkshake, ele fala, nunca mais volta aqui. Agora, se você entrega... 5 minutos. Ele falou assim, agora você entrega rápido aqui vários milkshakes, a turma chega uma turma, a galera... Aumente a oferta que a demanda segue. Não sei, preciso ler mais sobre. Mas o início do projeto mostra, mais uma vez, persistência. Acho que vai ser a palavra-chave. Vamos colocar a palavra-chave e sortear um prêmio no final. Os primeiros projetos de franquia dão errado. Qualquer coisinha ele já queria mudar o projeto, ele queria mudar o sistema. Ele fica ligando pros irmãos, eu quero pôr tal coisa. Não vai pôr nada, não dá pra colocar mais nada. Os irmãos eram muito resistentes a toda a mudança, porque eles sabiam também o que eles tiveram que fazer para chegar naquele modelo. E aí é uma coisa que o brasileiro talvez tenha perdido, não vou ficar criticando aqui, mas que eles falam assim, por exemplo, ele faz um comentário pros irmãos lá que ele muda o projeto do prédio. É pôr uma fornalha e não sei o que lá. Aí o cara fala, não, eu vou mandar pro meu engenheiro avaliar o projeto para saber se é viável colocar uma fornalha. Ele fala, não, mas todo restaurante aqui da região tem a fornalha. Nem sei, nem fica claro o porquê disso. Aí os irmãos falam, não, mas é o meu nome que tá aí. Se cair e morrer alguém, se esse chão ceder, é o meu nome. Isso eu não quero vinculado ao meu nome. Então eles eram bem sérios. Era uma preocupação assim, que, cara, hoje em dia são poucos que ainda tem isso. Aí tem umas ideias boas dele que ele coloca, e aí os irmãos aí acho que até são o excesso da prudência, né? Que ele fala assim, chega lá um contrato para eles assinarem de anúncios no cardápio. Olha só, em 54 o cara tava pensando nisso. Marqueteiro total, né? Que é o que o cara era, né? Aí o cara, ele coloca, na época eles citam que seria da Coca-Cola. Então ele falou, a gente não vai ter custo com refrigerante.
Os caras, não, a gente não quer esse tipo de... Não quer desse jeito. A gente não quer fazer Nosso cardápio não vai ser um outdoor de anúncio, não vai ser não sei o quê. E os dois ficam batendo boca. Pô, hoje, é claro que isso é uma boa ideia. Hoje eles vinculam com personagens de filme. Hoje eles... Tudo, né? Tudo que você imaginar. McLanche feliz aí. Se tem Olimpíadas, é dos Jogos Olímpicos. Se tem Copa do Mundo, é... Explode um desenho aí já. Explode um desenho, sai um lançamento de filme novo. Outra coisa que ele coloca ali, que fica claro, o networking dele era muito forte. No começo ali das franquias, esse clube que ele frequentava, ele vende 3 franquias que até assusta os irmãos, porque começa a chegar pra eles e mostra, cara, ele abriu 3 no último mês. Esse cara não vai dar certo. Não, calma, vai dar certo. A gente não vai conseguir dar conta. A gente não vai dar conta de acompanhar, vai cair o padrão. Só que aí, pelo menos aí ele honrou uma palavra, né? Que ele começa a visitar essas franquias e ele vê que o pessoal já começou a colocar milho assado, frango, frito. Aí ele vai lá no clube e regaça, o pessoal briga. Então, tipo, pelo menos essa parte eu vou acompanhar. Porque, eu vou fazer assim, certo. Hoje a maioria das franquias, elas têm um modelo, existe um instituto que rege as franquias. Sim. Né? Para ser franquia, ela tem que seguir um padrão, né? Até não só visual, mas de produtos que vão ser servidos. Processo, qualidade, até margem de lucro. Tudo. E na época, com certeza, não existia nada assim. Então, os caras foram comprando, tô comprando o nome, né? Eu posso usar o nome e depois eu faço o que eu quero, né? E aí ele falou, não, peraí, não é assim. O esquema é outro. Vocês têm que fazer o que a gente autoriza. Eu não sei se foi ele que criou, se começou com ele isso, se já tinha isso nas ideias de franquia da época, não sei. Mas fica claro no filme que ele mantém o padrão. E aí é uma coisa que é muito interessante em franquia. Eu comecei, quando eu pensei em investir em franquia uma época, fiquei analisando e é uma coisa que ficava claro pra mim, assim, que você, dependendo da franquia, e a maioria, você comprava, de certa forma, um emprego. Porque assim, a ideia era você, dono ali que estava investidor, trabalhar. Não é só botar dinheiro Não é ali, só botar o dinheiro. Que é o que acontece com ele nesse primeiro networking dele. Ele conhece muita gente investidor. E aí quando ele questiona, tem um frango frito no teu restaurante, ele falou, cara, eu sou um investidor, eu já estou aposentado. Eu não vou me preocupar com isso. Eu coloquei meu dinheiro para investir. Você falou que era um bom negócio. Não quero trabalhar. Aí é onde, de novo, ele já... Tá, então tem que mudar o perfil... Do franqueado. Do franqueado. Quer ver? Tá. Aí eu coloquei aqui que os irmãos ficam com medo do crescimento. E aí ele identifica, e isso é muito legal, que ele pega um outro vendedor. Tudo pra esse cara era sacadas. Isso é uma coisa que eu tento fazer hoje, depois do curso, tá? Abre a mente, né? Abre a mente, porque hoje eu tento, assim... Tudo que a pessoa fala, eu tento falar assim, por quê? E faço isso com certa frequência hoje, mais do que antes. Mas ele tá lá no escritório dele, tem um vendedor de Bíblia, e o cara tá ali tentando vender pra secretária dele, ela negando tudo, aí ela bate o pé e manda o cara embora. Não vou comprar, tal, dispensa o cara. Aí ele fica olhando pro vendedor, que o vendedor parece bem incisivo ali, insistente. Aí ele levanta e fala assim, qual que é o teu nome, amigo? Aí o cara fala o nome dele e ele fala, um judeu vendendo Bíblia católica. Aí o cara fala, não, eu tenho que pôr comida na minha mesa. Aí ele fala, que tal se você colocasse mais que comida na sua mesa? Porque aí ele vê a oportunidade, pô, esse cara, ele também tá focado. Eu acho que em algum momento não fica claro isso no filme, tá? Não é explícito, mas acho que ele olha e fala, pô, esse cara era eu. Agora eu tô começando a abrir franquia, achei meu negócio. Preciso de alguém pra me ajudar nisso. Preciso de alguém pra me ajudar nisso. E aí, viu no cara, ele, no passado... E viu ali um cara determinado a ganhar dinheiro e fazer um negócio bem feito. E aí ele começa a ter essa cara, que ele sai do clube e fala, agora a gente vai virar a chave. A gente vai buscar pessoas que queiram investir com a família e trabalhar. Que aí ele visita a loja, aí mostra, tem esse contraste, né? Eles criam esse contraste. Os investidores, eles chegaram na loja, a loja tinha se deturpado completamente. Aí essa primeira família que ele consegue, esse primeiro judeu que trabalhando mesmo. Ele, a esposa ali trabalhando, limpando, mantendo tudo no padrão. O filho também trabalhava. O filho também trabalhava desse casal. Aí ele fala, pô, e agora? Aí a esposa dele fala, sabe onde a gente vai pro clube? Ele fala, nossa, a gente vai pra outro lugar. Ele vai pro bingo dos soldados lá, dos clube dos veteranos de guerra.
Então, pessoal, como você falou, saiu pós-guerra, de repente tentando reconstruir a vida, buscando uma oportunidade. Investir, ter um trabalho. E aí mostra, os discursos dele são muito foda. Ele bate muito, e isso tem muito forte no americano, né? É um sonho americano. Aí ele fala, o que você precisa é uma oportunidade? Eu tô te dando a oportunidade. E aí mostra ele indo em todos os eventos. Aí vai... Começa a frequentar tudo onde tem o povo, né? O povo, e muito voltado pro conceito de família que ele coloca ali. E aí é a hora que ele já começa... Tem uma outra sacada dele que ele vende pros irmãos, que é o seguinte. Ele fala, toda cidade que eu passo tem uma igreja com uma cruz, um prédio do governo com uma bandeira, e vai ter um McDonald's. E vai ter um M, vai ter os arcos dourados. E aí no discurso dele ele bate nisso assim, então ele mexe com o emocional do pessoal. E uma venda, né? Lógico, vender uma franquia é uma outra proporção. Mas a venda, ela é o emocional, cara. Né? Você tem que trabalhar com o sentimento da pessoa, porque é aquilo, você está resolvendo um problema para ela. Você tem que deixar claro que você vai resolver um problema para ela. Vendeu a franquia do McDonald's, né? Hoje continua, hoje é um pouco diferente, mas essencialmente nessa época, né? O cara estava vendendo o sonho da família poder ter um trabalho, poder se sustentar, poder ter uma renda, né? É o que eu falei, foi o pós-guerra. O governo estava injetando dinheiro na economia, o governo americano estava injetando dinheiro na economia, facilitando o crédito, mas as pessoas precisavam trabalhar para pagar essa conta, né? Então, isso é uma solução de dor. Sim. Me lembra muito no curso lá que eles colocam isso, que era o perfil. Que eles identificam que não é só... Não sei se você lembra dessa parte, que eles falam que eles injetavam dinheiro e fornecia... No primeiro momento eles falavam assim, preciso que abram empresas. Quem quer abrir empresa? Aí ele dava dinheiro, aí tinha um cara que mesmo com dinheiro não ia pra frente. Mesmo com capital, com juros baixos, com giro, e uns iam. E outros não pegavam esse dinheiro e cresciam e se desenvolviam. Eles falavam, por que um negócio dá certo? Porque aí eles começam a ter o perfil. Os comportamentos e o perfil do empresário. Não é só, eu tenho uma ideia e tenho dinheiro. Só falta dinheiro, porque você escuta muito isso também. A turma acha que, vou pegar aqui... Quantos empresários começaram assim? A gente deu exemplos, né, no episódio passado. E quantos começaram sem nada? Sem nada. Basta você saber conseguir vender. Sim. E ele identifica isso também no processo. Ele entende, eu preciso ter um perfil também, não é só ter o dinheiro. Até que eu acho que tem um cheque lá que eu achei bem maluco, que mostra assim, tipo, as pessoas assinando o contrato ali da franquia e entregando o cheque. Aí era $12.000. O hambúrguer custava 35 centavos, 50 centavos, uma coisa assim. É muito dinheiro pra época. Assim como hoje uma franquia do McDonald's é muito dinheiro. Sim, hoje milhões. Tá o quê? 1 milhão, 2 milhões? Muito mais. Eu não sei números, mas é muito mais que isso. É muito louco. Agora, mas a outra... Eu acho que a maior sacada do McDonald's, por fim, não foi do Ray Kroc. Não foi. Definitivamente não foi. Porque nesse momento ele estava crescendo, estava vendendo muita franquia. Né? Todo mundo queria ter um McDonald's na cidade. Mas ele ainda tinha uma limitação logística. Né? E não só logística, como financeira até. Porque o que passa no filme ali é que, assim... Ele tinha lá X franquia, já tinha uma porrada de franquia, com relativo sucesso dos franqueados, mas mostra lá, você viu, você tá sem dinheiro, a gente tá no vermelho. Exatamente. Tanto é que chega na esposa lá a cobrança da hipoteca da casa, que tinha 3 parcelas atrasadas, e aí é nesse momento no banco, quando ele tá brigando com o gerente, e isso é fantástico ali no filme, porque ele chega lá e fala assim, eu não dei o número da minha casa, você não pode me cobrar na minha casa, você não pode expor minha vida, entrar na minha privacidade. Aí o gerente fala assim, a partir do momento que você me tem 3 parcelas atrasadas, eu te cobro onde eu quiser. Aí ele bate na mesa, esperneia tudo, e aí é o outro cara que eu não sei o nome dele, cara. Era um contador, não era? Cara, ele tava no banco, eu não li, nossa, é verdade, eu não sei o nome desse cara. Ele tá do lado escutando, não dá se ele era do banco, se ele era alguém do banco, que ele fala assim, que ele chama ele e fala, eu como no McDonald's, eu como no seu restaurante. E se você tem tantos restaurantes e você tá no vermelho, alguma coisa tá errada.
Não é possível, né? É porque ele falar que ele vende tantos hambúrgueres, aí ele dá até um exemplo, ele tá falando assim, 1,4% de um hambúrguer de 30 e poucos centavos não é um negócio. É porque a margem era muito pequena, né? Sim. Apesar do volume ser grande, a margem é pequena e o custo é muito baixo. O lucro dele era ridículo, né? Tinha que vender muito hambúrguer. E aí que veio a grande sacada, né? E aí, mais uma vez, ele estava no lugar certo na hora certa. Sim. Né? Aí talvez nesse momento tenha sido meio que por acaso. Mas tudo que ele galgou até aquele momento fez com que ele chegasse nisso. Sim. Né? Se ele não tivesse tido esse problema, às vezes, o financeiro da casa, talvez isso nunca aconteceria. Mais uma vez, pode até ser sem querer ou não, acreditem no que quiser, aí cada um com suas crenças. Mas ele, por conta de todos os fatores que ocorreram, desde o início da jornada dele até esse momento dele estar com o problema financeiro do pagamento da hipoteca e ter sentado com esse cara, que eu também não lembro o nome, eu assisti o filme já faz algum tempo, veio essa grande oportunidade, que é onde vira a chave. É o segredo do McDonald's a partir daquele momento, que não era um negócio de lanchonete. De restaurante. Ele era um negócio imobiliário. Está no ramo imobiliário e não de restaurante. Exatamente. Então, o McDonald's, a premissa deles, pelo menos até alguns anos atrás, eu não sei se isso mudou, né? Mas assim, baseado no filme, até recentemente, até, sei lá, talvez 10 anos atrás ou menos, é que o McDonald's não é uma rede de lanchonetes, é uma rede imobiliária. Não sei se mudou, mas... Não sei se no Brasil é assim, mas nos Estados Unidos é. E não sei se mudou no final do filme, eles falam que é uma das maiores imobiliárias dos Estados Unidos na época. Assim. Por quê? Porque eles passaram a comprar o imóvel, né? Terreno ali no comprar o terreno, comprar o imóvel, construir, reformar, deixar no padrão franquia McDonald's e alugava o imóvel e fazia o cara comprar, por conta do contrato de franquia, os produtos que seriam servidos ali. Então, onde ganhava-se dinheiro? No aluguel. É bem... Cara, isso também foi uma puta de uma sacada. Deveria ter um filme só do cara que falou isso. Talvez. Pra gente entender o contexto dele, que ele não foi o famoso. Mas ele... a visão do cara também é outro patamar, né? De conseguir enxergar isso, cara. Eu acho que... Cara, é o que eu falei. Isso aí é a virada de chave. Pra ter enxergado isso, pra conseguir ter visto essa oportunidade, esse modelo de negócio desse jeito, aí o cara tem que ser bom, cara. Não, ele é fora de série. Eu não lembro o nome dele. Aí o cara tem que ser bom, porque não adianta, cara. Lanchonete, todo mundo tem uma lanchonete. Pô, Piracicaba aqui tem uma lanchonete a cada esquina. Mas quantas são franquias? Só as grandes, só as que vieram de fora. Harry Sanborn. Isso aí, Harry Sanborn. Dr. Google. Dr. Google. Ele chegou a ser presidente do McDonald's, mas disse que ele tretou com o Ray Kroc, saiu fora e depois nunca mais falou sobre o McDonald's. É que o Ray tinha um perfil muito agressivo. Ele era agressivo. E aí volta a pergunta, né? Mas assim, antes de fazer a pergunta, né? Bom, que seja, fazendo a pergunta e voltando pra você aí. Por que a sua pergunta inicial do episódio? Vilão ou herói? Não, porque assim... Não, explicando pro público, mas então, assistam, né? Na verdade a gente vai falar também. Tá dando os spoilers aqui, mas assistam, porque a gente tá resumindo muito e falando só o nosso ponto de vista também de alguns tópicos, né? Então, que assim, o Ray, quando ele começa a se deparar com os conflitos operacionais do negócio, e aí eu vejo assim, as duas partes têm um pouco de culpa nisso, que os irmãos eles eram bem rígidos em alguns aspectos, e isso é ruim, né? Até a questão do milkshake é muito engraçado. Ele fala, pô, gasta muito com freezer, com energia, vamos fazer o quê? Aí uma das franqueadas tem a ideia de milkshake em pó. E é muito louco, um dos irmãos fala assim, milkshake tem que ter leite, não pode ser um pó com água. E discute, não aceita, mas isso reduziria os custos, enfim, toda uma treta. E é muito legal. Aí começa a sair o padrão de qualidade do McDonald's. Exato.
E é um momento em que ele começa a pensar numa forma de ter mais dinheiro. Porque ele começa a ter problema financeiro, aí ele pressiona os irmãos com redução de custo através do milkshake em pó. Aí ele pede um aumento na parte dele. E aí digamos assim, os irmãos são grandes sonhadores. E o Ray Kroc ele era mais um jogador nato, assim, um cara mais disposto a mais coisas. Os irmãos McDonald's, eles eram sonhadores pé no chão. Isso. Né? E o Kroc, ele era um sonhador lunático, digamos assim. Um cara sangue nos olhos mesmo, né? Isso. E aí quando ele tem a sacada da compra, que é desse outro, do Harris Sunborn, vamos dizer, de imobiliária, que aí ele começa a comprar terrenos para as novas, mas ele começa a comprar os terrenos para as antigas. E essa é uma passagem que tem lá na discussão de empréstimo, que ele precisa de mais dinheiro e tudo mais, e o cara fala assim, aí ele fala, e aí é onde também ele tem uma sacada que ele identifica que ele não tem nada. Ele fala, aí ele fala o número de restaurantes na época, tipo 50, 60 McDonald's, 60 restaurantes, você nunca comeu no McDonald's? Ele fala, quantos estão no seu nome? Nem. Aí ele, não tem nada. E aí é onde o Harry fala, não, você quer um negócio imobiliário e tal, começa a comprar os terrenos. Porque você vende o terreno, você já aluga o terreno, e durante a obra você já tá entrando no caixa. Você já tá pagando, você já tá girando, porque hoje ele, no processo anterior, o cara que era dono do terreno tinha um aluguel ali girando pra ele tinha que esperar o restaurante abrir, inaugurar, pra começar a faturar. Pra começar a entrar tempo de dinheiro. obra, quanto tempo leva, né? Isso, e aí ele gira completamente a chave. E aí ele vai na agressividade comprando tudo. E aí os irmãos recebem uma carta dele lá pra alguma coisa e ele vê o logo dizendo assim que é o nome de uma empresa. Ele fala, o que é você? Que empresa é essa? Ah, é uma empresa de ramo imobiliário. Acho que ele recebe uma cobrança de aluguel, alguma coisa assim. Daí eles descobrem que ele comprou terreno onde estava o estabelecimento dos irmãos, o primeiro McDonald's oficialmente. Sim. E depois, na história oficial do McDonald's, não é mais o primeiro. Porque ele muda isso também. Ele fala que o McDonald's começou em 54 com ele. E os irmãos já estavam, assim, acho que 10 anos antes já estavam... E a gente fala que no Brasil o passado é incerto, no McDonald's também foi. Não, o mundo todo. Quem tem mais recurso... Você escreve a história do seu jeito. E aí é uma passagem que ele começa a pressionar os irmãos, os irmãos perguntam, ele fala assim, como chama eles, sacaneia eles lá, e fala assim, eu estou disposto a tudo, se eu tiver um rival se afogando, eu coloco a mangueira na boca dele. Ou seja, cara, estou disposto a absolutamente tudo. Para alcançar o meu sucesso, para chegar no meu sucesso aqui. E aí é onde ele começa a pressionar, que ele chega para um advogado e fala, precisa assumir o contrato, precisa dar um jeito, fala, vai custar caro. E aí ele começa, compra os terrenos, pressiona no aluguel. Aí ele começa a fazer as mudanças sem comunicar, porque lá no começo do filme, um dos irmãos fala que o outro teve problema de saúde, tinha estresse, um monte de coisa. Não era pra chegar as coisas nele. E aí ele fala, não, na hora que tá eu cuido disso, isso não vai acontecer, ele não vai se estressar com isso. Mas no fim é ele que tá levando estresse, ele usa isso no fim ele passou a perna nos caras, literalmente. E ele começa a pressionar eles, sabendo que o irmão vai ter o estresse, vai passar mal. Aí tem a questão do milkshake em pó, que aí ele começa a ser... Porra, aí é muito assim, vilão mesmo de filme, né? Ele coloca o milkshake em pó, aí os irmãos ficam sabendo por uma filial, liga pra ele e fala assim, mas já chegou? Achei que ia chegar só em tal dia, chegou, que bom. Mas como assim? Quantas filiais estão usando? Quantas filiais você tá testando? Todas menos a sua. Aí o cara já tá com... Cara, não sei o que. Pressão. Não, o coração começa a acelerar. O que mais que ele faz nessa forçada? Ele vai forçando a barra com o imóvel, com as trocas, com as mudanças. Ele começa a fazer tudo do jeito dele. Pra tirar os caras, né? Pra estressar e afastar os caras. E no fim é o que ele consegue, né? E aí eu acho muito... E assim, tem um monte de frases de efeito, né? Tem a sorte favorece os corajosos. Eu não sei se oficialmente saiu esse filme nessa época ou se de fato só introduzido. Só contextualizado ali. Os irmãos McDonald's falam um negócio, ele fala, isso é um negócio de sucesso. Aí ele faz um comentário que é bem pertinente. Sucesso instantâneo que levou 30 anos para ser feito. Porque ele também tem uma história, é um fato. Exatamente. Isso a gente já falou algumas vezes também, o sucesso não acontece da noite pro dia. E aí aquele que os irmãos estão batendo de frente, ele onde já tá no estresse extremo,
Ele fala, você tem um contrato, você tem que honrar o contrato. Ele fala, contratos são como corações, foram feitos para serem quebrados. Assim, aí ele já tá totalmente descarado. Aí ele já começa na provocação. Já é o vilão aí master ele da história. vestiu e falou assim, não, agora eu quero mesmo. Aí agora não tenho mais limite. E aí o irmão passa mal, não satisfeito, ele vai até o hospital. Aí a cena mostra isso, fala, você tá tomando seu remédio, você tá cuidando, tô. Como que tá seu estresse? O médico pergunta pra ele. Aí o médico acaba de fazer as perguntas, sai, chega o Ray Kroc. Tá aqui. Que é isso? Um cheque. Um cheque em branco. Um cheque em branco. O que você quer comprar com isso? Aí ele só faz assim, então. Sai daqui, tá bom, depois eu volto. E aí é onde ele já... Não, aí é onde ele começa, você já percebe que ele tá disposto a tudo. Mas aí é onde que ele vai pra cima mesmo e fala, agora é meu. E aí... sangrou até a última instância. Não, aí ele vai assim. E aí chega uma hora que os irmãos falam, a gente não vai... Que aí uma hora os irmãos falam, a gente vai pra justiça, tal, quem tem contrato, pode ir. Agora eu sou uma das maiores imobiliárias dos Estados Unidos. Vocês não têm recurso pra competir comigo no judicial. E aí os irmãos falam, não tem mais o que fazer. E aí nesse ponto... Só que também os irmãos McDonald são muito inocentes. Muito né? ingênuos. Eles assim, sei lá o que passa. Porque aí já no final, gente, eles já estão ali tretados mesmo, aí eles decidem, não tem o que fazer, a gente vai ter que aceitar esse cheque em branco. Aí eles pedem 2,7 milhões de dólares e 1% das vendas. Ele fala, eu quero 1 milhão para cada irmão, porque a nossa meta era... Em algum momento do filme eles comentam que a meta deles era faturar 1 milhão de dólares. Ele falou, não, a gente quer 1 milhão para cada um livre de impostos, que é os 2.700. Para quem acha que nos Estados Unidos não paga imposto. 700 pau de imposto. E 1% das vendas. Aí o Ray Kroc perneia, chega na mesa de negociação, te dou os 1 milhão, os 2.700, mais 1% eu não posso pôr por questão de contrato. Vai ser um acordo de cavalheiros, aceita? Nunca mais você vai ver aquilo lá. Cara, não passou na cabeça. Beleza, de repente entra ali e fala, me dá 0,10, me dá 0,5%, enfim. Tenta negociar, mas põe no contrato, cara. Aceitar o acordo de cavalheiro. Sem contrato? Nunca foi pago, nunca foi pago. E aí é onde eu acho que assim. O cara foi filho da puta, velho. Usar a doença do outro, provocar o estresse, provocar isso. E infelizmente isso é uma realidade, cara. Não é só o McDonald's que passou por uma história dessa, né? A gente vê isso quase que dia a dia, você ouve histórias desse tipo. Sim. Mas isso é porque são pessoas. Tem pessoas que são assim. E a gente tem que procurar sair fora desse tipo de pessoa. Entretanto, contudo, todavia, e aí assim, não dando mérito pro Kroc, mas... Único, exclusivo. Mas ele tem o mérito dele. O cara foi muito bom. Depois o cara ficou ganancioso, deixou a ambição de lado e virou ganancioso, né? Tem uma linha tênue entre um e outro. E os irmãos, né, eles foram, sim, muito ingênuos. Aí fazendo uma visão geral aqui do filme, né? Porém, talvez e muito provavelmente, se não tivesse acontecido tudo isso, eles jamais teriam alcançado esse 1 milhão que eles queriam. Sim. Né? Lógico, nem tudo é pelo financeiro. Eles estavam muito felizes com a única loja que eles tinham. Tentaram franquia, não deu certo, aí manteve uma loja só por um tempo, até que apareceu o Kroc ali para fazer tudo isso. Mas eles eram felizes. Né? Porém, eles tinham também um objetivo do 1 milhão. E aí fica o pensamento, você aí, né? Você quer ser feliz ou você quer ter dinheiro? Às vezes é uma escolha que você tem que fazer. Quero ser feliz e ter dinheiro? É possível. Lógico que é possível. Tem vários exemplos também. Você tem que balizar os seus objetivos, o seu processo, o seu caminho, os seus planos para que isso aconteça. Né? Porque dinheiro realmente não traz felicidade. O que eu gosto de dizer é que dinheiro traz facilidade. Isso é legal. Se você tem dinheiro... você pode proporcionar uma saúde boa para sua família, você pode proporcionar uma educação boa para sua família, viagem, momentos agradáveis, né? E isso pode te proporcionar mais felicidade, momentos mais alegres. Porque se você também não tem nada, a família está doente, você não tem dinheiro para pôr comida na mesa, vai ter um estresse ali, vai ter um problema. Mas só ter o dinheiro, com certeza você não vai ser feliz. Quantos milionários se matam, cara? Sim.
cometem suicídio aí porque o cara não aguenta a pressão. Ou por qualquer outro problema, depressão, problema de família. Então, assim, o dinheiro, eu gosto de dizer isso, o dinheiro não traz felicidade, ele traz facilidade. Aí vai de cada um, né, de ter um psicológico bom para conseguir equilibrar isso. Né? É bem isso, e assim, se a gente for parar para pensar, criação McDonald's, processo inovador de produção de alimentos, de lanche, ser servido, a dinâmica e tudo. Logística. McDonald's. Marca. Os irmãos McDonald's. Tanto é que o Croc fala isso no filme. E depois tem a passagem dele falando isso mesmo numa entrevista, alguma coisa assim. E eles perguntam assim, mas por que você fez tudo isso? Um irmão pergunta pra ele. Fala assim, eu te mostrei todo o processo. Era só você copiar. Aí ele fala assim, quantas pessoas você levou dentro da sua cozinha e mostrou todo o seu processo? Aí ele fala, várias. Ele fala, quantas abriram um restaurante depois disso? Ele falou, várias. Quantas deram certo? Aí o Croc... não é só o processo. Não, aí o Croc fala uma coisa assim que também tem um pouco de paixão nele. Ele fala, sabe por que isso mesmo? Sabe qual que é a essência da tua linha de restaurante? Aí o quê? O processo? Ele fala, não, o nome. McDonald's. O McDonald's ele é americano, ele vende. McDonald's. Então, Porque aqui a gente fala tudo errado. Isso, tem esse fator também, tá, gente? McDonald's. Aí ele fala assim, o nome é perfeito. O nome é fluido. Aí ele até fala, o nome é fluido. Ele é americano, ele tem um americano. Então foi isso que me apaixonou. Por isso que deu certo tal. E aí a paixão dos caras mesmo, pelo que eles faziam. Pelo que eles faziam. Sem paixão, cara, seu negócio não vai pra frente, não. Não vai. E é muito louco, né? E aí, de novo, né? Vamos pensar assim, ele foi um Zé Ruela pra ter todo o poder na mão, mas, porra, quanto que esse cara gerou de emprego? Quanto que esse cara... Se fosse só... o capitalismo malvadão. O capitalismo, porra, porque assim... E aí tem um fator também que eu anotei, que assim, ele era bem cuzão, a relação com a esposa estava zoada, mas também assim, ele era apaixonado. Quando ele tinha uma coisa que ele estava ali, a mulher que ele fica na segunda, na verdade a terceira esposa dele, que é a que mostra no filme, a atual no filme é a segunda. O cara também é bem saído. Ele vê, quando ele vê ela, tanto é que ela é a esposa de um franqueado dele. É um cara dono de um restaurante, aí ele bate o olho nela assim e se apaixona. Você vê na hora, assim, o filme, isso ficou claro. Ele olha pra ele e fala, eu quero ter essa mulher, eu quero ficar com essa mulher. E ele vai indo, casa com ela. Não que ele tenha feito certo. Não, mas aí também no seu caminho, mas ela tá, enfim. Mas assim, é a determinação dele. Mas assim, a persistência dele. O cara gerou... Hoje o McDonald's, pelo menos no filme ali, fala que ele alimenta, né, 1% da população mundial. Se fosse só os irmãos, o projeto era bom, mas não teria saído. Jamais. Não teria chegado nesse patamar. Não, e não é só o Croc também. Né? Depois teve o Harrison. Se não tivesse entrado esse cara no jogado. Esse cara mas assim, são passos. E uma empresa, ela costuma passar por isso. Hoje, no mundo de startups, né, os startupeiros da vida aí, eles passam por esse processo. Pô, o cara começou ali com a paixão pelo negócio dele, aí chega um momento que ele precisa crescer um pouquinho mais, ele começa a ir atrás de investimento, às vezes com os amigos, parentes, essas coisas assim. Aí ele precisa crescer um pouco mais, porque tá chegando mais demanda, ele precisa ir atrás de um investimento anjo, aí vai tendo rodadas e daqui a pouco o cara vende a empresa. Isso foi o que aconteceu com o McDonald's. O problema é que aconteceu de uma forma que talvez não tenha sido tão agradável como a gente vê no filme aí, que, pô, o cara, no fim, ele passou a perna, né, nos irmãos McDonald's. Também é aquela história, né? Eles não tiveram meio que opção. Num mundo real hoje, que seria o ideal, né, falando no modelo de startup, o cara abre mão daquilo que ele está disposto a abrir mão. Se ele não abrir mão, o investidor também não vai pôr o dinheiro dele ali. E não é só o dinheiro, é o conhecimento. Sim. Que aí foi quando o Croc entrou com a visão dele. Aí depois entrou o Harry com a visão dele para crescer ainda mais. Então, trazendo mais uma vez para o mundo de hoje de startup, é o smart money. Não é só o dinheiro, é o conhecimento para levar você até o próximo passo. Exato. É aquela mentoria, é o cara que sabe como fazer chegar até ali. Dá os atalhos, né, do jogo. E aí, cara, lógico, sempre tem alguém que sabe mais.
né, para chegar até o próximo passo. E às vezes você tem que ir trazendo essas pessoas para perto de você, que seja contratando como diretor, presidente, sei lá, qualquer cargo assim, como consultor, ou como cara investindo dinheiro naquele negócio para crescer junto. Né? Então, a parceria, a rede de contatos, né, trazer pessoas com conhecimento, se você quer crescer, você precisa disso, não tem jeito. Isso. E assim, voltando à condição do Ray Kroc, né? Tava vendo no final que fim que ele levou. Porra, ele criou um mercado hoje que gera milhões. Um império, né? Ele criou um império que gera milhões de empregos. O McDonald's, até onde eu sei recentemente, pelo menos, é a maior franquia do mundo. Ainda é. No filme falava que era maior, se tornou maior, mas hoje eu não faço ideia. Ele gerou milhões de empregos. Leva ao lanche. Faturamento, não é número de lojas. Porque acho que o número de lojas do Subway acho que é maior. É maior. Né? Ele aí mostra lá, tipo assim, que quando ele faleceu e quando a esposa faleceu, ia ser muito legal o ciclo da vida dos grandes magnatas, né? Eles vão ganhando dinheiro, chega uma hora que eles começam a gastar, tipo, com instituição de caridade, acho que bate o remorso, não sei, enfim. Ou eles veem que, tipo, beleza, não vou levar pra morte, eles começam a fazer. Ela doou... dinheiro para gerações, né? Exatamente. Então, tipo assim, a esposa dele, ela doou toda a fortuna dela antes de morrer. E era na faixa que... eu não tenho... Alguns bi, 1,6 bi, 2 bi, né? De dólares. Enfim, uma galera recebeu uma grana aí que, se foi bem aplicada, ajudou bastante. Aí vamos pro fim da vida dos três. Eu notei isso que eu achei bem engraçado. O Mac, que é o Maurice McDonald's, o apelido dele era Mac, ele morre com 79 anos, muito por causa de estresse e raiva, porque ele nunca se perdoa, porque é ele que força o outro irmão a aceitar a proposta do Ray Kroc. O Ray Kroc morre em 84, com 81 anos, uma fortuna de 1,6 bi. E o Richard Dick, que é o irmão que aceitou, que fez toda a engenharia ali, que tinha as visões a visão do processo, fora, né? Ele morre com 89 anos. Caramba. Ele é o último a morrer, com uma fortuna de 5,7 milhões de reais aqui, na época. Reais ou dólar? Reais, na época. Pelo menos a reportagem que eu peguei era em reais já. Já era convertido em reais, mas era 5,7 milhões de reais em 98. É dinheiro, hein? Era dinheiro, né? E aí você fica naquela... Tipo assim, ó, ele foi... O Ray Kroc ficou mais rico, mas morreu 8 anos antes. Então, eu acho que ele daria 1,6 bi pra viver mais 8 anos. Com certeza, né? Se ele tivesse essa opção. Os irmãos nunca receberam os 1%. Isso fala no filme. Isso fala no filme. O Ronald McDonald é um sobrinho dos irmãos McDonald, que por fim o palhaço ficou com o nome do sobrinho. Não achei nada falando que tipo, foi de propósito, mas era um mínimo irônico. E é isso, cara. É herói ou vilão? Eu acho que no fim da fritada ele foi herói e vilão. E é meio normal isso, né? Acho que todo mundo Porque não dá pra agradar todo mundo. Não dá pra agradar todo mundo. E todo mundo tem luzes e trevas dentro de si. Mas é isso, cara. Porra, não tem nem assim. Se você for falar, vamos analisar só número, herói pra cacete. Herói. E aí é um herói genuíno, porque não só o cara ficou milionário, mas ele deixou uma galera milionárias e botando comida a preço baixíssimo na boca das pessoas, por mais que não seja de boa qualidade. Essencialmente a top de linha, mas... E gerou milhões ou bilhões de empregos. Bilhões não, mas milhões. Milhões de empregos, acho, com certeza. Empregos, talvez bilhões se for considerar de lá até hoje, porque muita gente passou, sai e tal, né? E se você analisar a cadeia toda, né? E eu tenho certeza que quase todo mundo conhece alguém que já trabalhou pelo menos no McDonald's, com certeza. Então um fator assim que tipo, ele tinha lá os seus problemas, mas uma coisa que eu anotei que é bem interessante, que na primeira franquia que ele abre, ele tá circulando, que é a dele mesmo, né, vamos dizer assim, ele tá circulando entre o pessoal trabalhando, ele vê um chapeiro fazendo hambúrguer assim, mas certinho, dentro do procedimento. Aí ele olha, falta não, Fred Turner, eu anotei. Aí esse cara vira sócio dele depois e se torna um dos presidentes. A secretária dele também fica milionária. Então, o entorno dele que começou com ele ali, com exceção da ex-esposa, porque a ex-esposa tomou na cabeça. Porque ele foi bem filho da puta com ela também. Foi.
Aí tanto é que no acordo de divórcio, o advogado fala, ó, quando o acordo for um divórcio amigável, a gente deixa a parte, tipo, a esposa, no caso, escolher e a gente analisa se é bom. Casa, carro, seguro, poupança, pode dar tudo pra ela. Pode dar tudo pra ela. E foi a empresa. A empresa não vai dar nada. Eu morro, mas eu não dou nada. Né? Faz parte do processo, né? Ele tinha muito... esse cara foi foda, assim, não tem o que falar. Mas, assim, é muito insight. Acho que cada um que assistir também vai ter visões diferentes, né? Eu já assisti esse filme faz algum tempo. E aí, como os livros, acho que sempre é válido reassistir, mas aí com uma visão de negócio, com uma visão de desenvolvimento, não simplesmente dar o play, pega uma pipoca e vai. Não, o que aconteceu nessa situação? O que poderia ter sido diferente? O que eu faço que parece com isso? O que eu posso melhorar, né? Então, assim, são filmes realmente que eles tentam trazer essa pegada e não é à toa, não é só para contar uma história, né? E acho que vale a pena você aí colocar seu comentário do que você tira. Assiste o filme, se não assistiu, coloca um comentário aí, né? Pra gente também saber o que cada um pensa, né? Porque assim, é uma linha de debate, né? Eu tenho essa visão. E ele foi muito persistente, né? Assim, não foi assim, caiu do céu o McDonald's no colo dele. Jamais. Ele tava constantemente buscando e quando caiu ele tava pronto. Quando surgiu a oportunidade, ele estava pronto. É o que eu digo, né? Esteja pronto para aproveitar as oportunidades. Se você não estiver, ela vai passar na sua frente, vai embora. Você não vai ver, né? O próximo vai... Aí você fala assim, puta, mas eu já pensei nisso, hein? Isso acontece. É isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta, comente, compartilha. Chama os amigos aí para acompanhar a gente também. Envie esse episódio para alguém que seja seu colega empreendedor. Mais uma vez, siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram em store.empreenda, no YouTube como @storetalks. Estamos entrando também com um novo canal de cortes, em breve a gente vai divulgar aí para vocês. E nas principais plataformas de podcasts. Spotify, toda essa turma. Tá na descrição do vídeo aqui embaixo os links para você acessar. Então é isso, semana que vem tem mais. Até mais, semana que vem. Mais conteúdo para vocês.